Está no ar mais um Desafios com Homero Reis. E hoje, continuando a nossa série sobre empreendedorismo, Homero vai conversar com o empresário Lípio Custódio. Também, durante o programa, vamos transmitir algumas entrevistas que fizemos no lançamento do livro do Homero, Branca de Neve e os Sistemas Gerenciais. Fique conosco e confira. Você sabe que esse tema empreendedorismo tem sido recorrente aqui no Desafios. E hoje eu quero continuar provocando você a pensar um pouco sobre esse grande desafio de empreender. Eu quero conversar com um grande amigo, o Lípio Custódio. Ele é dono de uma empresa chamada Lípio Comunicação e Marketing. É um cara que está no mercado, mexe com marketing, portanto está entendendo essa coisa toda que está acontecendo aí no Brasil hoje com relação às nossas perspectivas de futuro. E eu quero bater esse papo com ele sobre essa questão. Lípio. Olá. Bom te ver. Deixe-me contextualizar essa questão para a gente conversar. Eu li uma notícia de que o Brasil vai precisar de 90 milhões de novos empregos nos próximos anos, né? O que significa reempregar a massa de trabalhadores empregados hoje, né? Por outro lado, a mesma notícia nos dizia que o Brasil vai sofrer um apagão de talentos porque as pessoas não estão preparadas para o mercado. Você, como é um homem de mercado, um homem de comunicação, um empresário, como é que você está vendo a oferta de mão de obra nas empresas que você assiste? E como é que você está avaliando isso nos profissionais que vêm a você? Como é que você sintetiza um pouco essa questão do mercado de trabalho hoje? Talento você não abre a gaveta do mercado e compra. Sim. Talento, o tempo é que vai construindo talentos, embora a pessoa possa ter um dom talentoso, como eu sempre brinco. No Brasil, esse crescimento que nós temos experimentado nos últimos anos, nós sentimos a falta realmente de pessoas com mais talento para algumas vocações. Sim. O que puxa bastante hoje a gente? Primeiro, o setor de serviços. Ele exige pessoas que tenham mais preparo, mais conhecimento, atualização muito rápida. O outro serviço é a indústria. Hoje a indústria está sofrendo muito com pessoas que precisam ter mais treinamento, mais habilidade, mais conhecimento, inclusive o técnico atualizado. Sim. Por exemplo, a indústria moveleira no Brasil, hoje ela cresceu, deu um salto bastante expressivo em função do crescimento da economia. O aquecimento produziu maior demanda de imóveis brasileiros, por exemplo. Sim. O que acontece? Os industriais, os empresários compraram mais equipamentos. São equipamentos que eles não vêm a substituir a mão de obra, mas eles vão acelerar a produção. Sim. Cadê as pessoas para utilizarem bem, mexerem e operarem bem as máquinas? Não existe. Okay. Então, o que os operários de hoje, esse perfil, o que acontece? Eu vejo muito a necessidade de você transformar a pessoa que já tem prática no segmento, mas que ela cresça na sua preparação. Ok. Existe uma responsabilidade aí, na sua avaliação, uma responsabilidade conjunta, né? Ou seja, a empresa, as organizações oferecem essas possibilidades para as pessoas, mas existe também a responsabilidade, do caso do profissional, querer atualizar-se a partir de si mesmo, né? Ou você acha que essa responsabilidade é exclusiva da empresa? Como é que você vê isso? Eu diria, Homero, que a gente está hoje em 75 para o empresário e 25 para o empregado, ou funcionário, ou operário, o que seja. O que acontece? Nós estamos começando a atingir patamares bastante confortáveis de salários, ganhos e posicionamento. Perfeito. Existe a falta de mão de obra no mercado. Então a pessoa se acomoda, é natural isso. Estou bem aqui eu fico.
Então, se você não tiver uma pressão mais forte do empresário ou do governo, e seja, quem precisa de qualificação, a tendência dela é se acomodar, ficar mais calma, ainda dá tempo de me aprimorar e tudo mais. Na telefonia hoje, você percebe isso, as grandes operadoras, a exigência muito forte interna para que as pessoas se atualizem, que elas se aperfeiçoem mais. Por quê? Porque elas são obrigadas a venderem ou trabalharem com equipamentos muito mais modernos, com uma velocidade muito grande de atualização. Então eu percebo isso. Existe hoje, e nós que atuamos aqui no mercado de Brasília, Brasília é pioneira nessa história de concursos públicos e da incidência dos concursos públicos como um segmento forte de mercado de trabalho. Muitos dos meus alunos na universidade, etc., me dizem que estão em busca de uma estabilidade. Eu acho que isso é algo, né, recomendável, mas em que medida você entende que a estabilidade fornecida pelo governo tira das pessoas a responsabilidade de manterem-se competentes? Você vê alguma relação aí? O que eu vejo hoje é uma tendência dentro do próprio governo federal, nos governos estaduais também, o plano de carreira. Os funcionários, os empregados do governo estão cobrando um plano de carreira. Eles não querem ficar apenas naqueles níveis, certo? Nível 1, nível 2, nível 3. Porque eles querem crescer na carreira. Para isso, quando uma pessoa presta concurso, ela fica imaginando, bom, eu tenho mais 30, 35 anos dentro desse ministério, dentro dessa estatal, dentro desse órgão governamental. Aí eu tenho bastante tempo para que eu possa aprender, crescer, e o que é melhor, eu tenho estabilidade. Isso está acabando, deve acabar, porque agora acabou de ser aprovado um novo plano de previdência complementar para funcionário público. Perfeitíssimo. E o governo, inclusive, hoje, ele não está mais contratando quem passou no concurso há poucos dias atrás. Ele está esperando a aprovação definitiva desse plano para contratar. Quem será contratado agora já não vai ter aquela estabilidade e nem aquela pensão, aquelas prerrogativas da previdência dele, né? exatamente. Não vai ter mais isso. Então ele vai ter que batalhar para ele fazer a sua previdência complementar e também ter o crescimento na carreira. Então, e a carreira hoje não tem a estabilidade que tinha até então. Então a gente percebe que dentro do governo já começa a existir uma certa força para que a pessoa se dinamize melhor, se especialize mais. E daqui a pouco tem mais bate-papo com o empresário Lípio Custódio. Na semana passada, Homero fez o lançamento do seu livro Branca de Neve e os Sistemas Gerenciais. Não é um livro teórico, mas ele faz um paralelo com os contos e as histórias da nossa infância em relação às empresas, às organizações que temos hoje. Qual a importância das conversas e dos relacionamentos no nosso dia a dia? Nós estivemos lá e conversamos com muita gente. Confira. A vida se compreende por um conjunto de processos que a gente vai aderindo e vai abandonando, vai aderindo e vai abandonando. Eu gosto muito de uma declaração do apóstolo Paulo no livro, na carta aos Coríntios, no final do capítulo 13, quando ele diz assim: quando eu era criança, eu gostava das coisas de criança, pensava como criança. Agora que eu sou adulto, eu abandonei as coisas de criança e me vinculei às coisas de adulto.